a redoma da família. Criamos barreiras de proteção para que ninguém se achegue próximo. Nessa época de pandemia, então, as redomas foram criadas e estão sendo mantidas. Em alguns casos, até incentivadas. Não é? E dentro dessa redoma que se cria, e aí eu chamo essa de a falsa redoma, algumas pessoas acham que estão protegidas, porque estão em um círculo pequeno de convivência. Só que muitos foram os que, por exemplo, com relação à Covid-19, se fecharam em círculos pequenos e mesmo assim foram contaminados. E em alguns casos até a família toda, e vieram até a ter óbitos. Toda e qualquer redoma, seja ela concreta ou hipotética, abstrata, criada pelo ser humano, ela é uma falsa redoma. Pois a proteção que queremos contra a violência, a proteção que queremos contra a doença, a proteção que queremos contra os avanços da cultura mundana em nosso ciclo de intimidade e relacionamento, nós não conseguimos proteger. Não conseguimos fazer e nem manter uma redoma realmente capaz de proteger aquilo que nós pensamos. Eu, por exemplo, e a minha esposa, nós resolvemos ter um filho, e veio a Thalita. De todas as formas, tentamos proteger a Thalita, envolvê-la nas coisas que nos cercam, estar conosco, evitar que estejam em lugares que não vão levar a uma vida saudável, em todos os sentidos, tanto emocional, quanto de relacionamento, quanto espiritual. Mas nada disso foi de nosso esforço capaz de guardar a Thalita dentro de uma redoma, daquilo que nós achamos que era proteção. Pois ela conviveu com escola, ela conviveu com amigos, ela conviveu com outros jovens e convive até hoje. E o pior de tudo, que nós como pais jamais iremos conseguir proteger nossos filhos da redoma que chama-se a redoma que não se protege nunca, que é da interferência da internet. E aí, quando eu falo internet, são as redes sociais, as propostas que no mundo online são amplamente divulgados por meio de influencers, por meio de robôs e tudo quanto cerca o mundo online. Podemos tentar colocar bloqueadores, trabalhar com proteção eletrônica para evitar acesso a alguns ambientes, conhecer muito do sistema online, e eu procurei conhecer muito, mas mesmo isso não foi e não é capaz de guardar os nossos filhos da influência da internet, nem daquilo que acontece dentro do quarto deles, nem daquilo que eles escutam nos seus ouvidos. Portanto, a falsa redoma, para nós, queridos, é um engano, e não é um engano simples, é um engano estratégico do diabo, para fazer com que pais e famílias criem uma falsa impressão de proteção daqueles que amam, quando na realidade eles estão expostos às ações e à influência do maligno. O mundo jaz no maligno. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu, e lógico você, não temos como nos proteger do mundo, pois nada no mundo, nenhuma estratégia, nenhuma arma forjada pode garantir a nossa proteção. Nada no mundo pode fazer isso. De onde então iremos ter a verdadeira redoma, a verdadeira proteção?
A verdadeira proteção, ela não só vem do Senhor, mas ela é o próprio Senhor. Repita comigo: a minha verdadeira proteção é o Senhor. Veja o que a palavra fala aí no mesmo Salmos de número 33, versos 17 a 19, um pouquinho antes do 33, 20, que diz assim, ó: o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome, em tempos de guerra, ou em tempos difíceis, conforme a tradução. Quando o salmista faz essa analogia, aplicação de uma ideia de vida cultural, de espaço que eles experimentavam naquele tempo, pois as guerras eram ganhas principalmente com as montarias a cavalo, era muita diferença para quem guerreava a pé. Ele fala aqui, trazendo conhecimento ou a nossa visão, a força de um animal. Se pudéssemos levar isso para o hoje, seria uma arma de fogo, uma .40, um fuzil, um canhão, um tanque. Nada disso iria garantir-nos vitória, nem proteção. Carro blindado, investimento em vidraças blindadas, vacinação, quando se trata de vírus. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, nós não teremos a verdadeira proteção. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que nós devemos abrir mão da vigilância. Se tivermos condição, temos que ter sistemas de alarme. Se você é alguém abastado e tem condições, ande de carro blindado. Deus abençoe você e continue me protegendo, porque eu não tenho condição. Mas se tem, glória a Deus. Se tem condição de colocar vidraça blindada na sua casa, o faça, porque nós estamos em tempos escassos e em tempos de muita violência. Se puder e tem condição, glória a Deus, mesmo tardia chegou a vacinação do nosso país, quando se trata da maior mortandade dos últimos anos, a Covid-19, que até venceu, não é, as mortes por problemas cardíacos e câncer no Brasil no último ano. Vacine se está na sua hora, mas não é a vacina que vai garantir a você a vida, é só o Senhor que pode nos proteger. Quando o salmista fala aqui que vã esperança de vitória é depositada em quem tem a força do cavalo, ele está realmente entendendo a nossa dependência completa do Senhor. Eu me lembro que uma vez eu estava estudando e eu fui estudar e morar novamente em Belo Horizonte. Isso foi nos anos de 1988, alguns de vocês nem eram nascidos. Eu estava na Praça 7, aquela do pirulito que eles chamam. E começou um arrastão. Quem conhece Belo Horizonte, eu entrei pela Tupi, saí correndo, saí na Avenida Paraná, porque era um arrastão de muitos, mas muito pivete. E eu fiquei no meio do problema. Me lembro que os cavalos, porque a Polícia Mineira tem uma cavalaria muito forte, e eles entraram com os cavalos no meio daqueles pivetes que estavam roubando inúmeras pessoas. Puxaram a minha bolsa, não levaram a minha bolsa. Puxaram meu relógio, não arrancou meu relógio. Tentaram tirar minha carteira, não tirou. E a única coisa que eu me lembrava é: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando 3 me agarraram, eu achei, agora vão me levar tudo. Mas apareceu um soldado daqueles com aquele, tipo eu vou falar o nome aqui, um pinico na cabeça.
né? Com uns cacetetes que dava para arrastar um chão, eles iam arrastando assim umas espadas. E o sujeito bateu naqueles meninos, batia assim, jogava o menino como daqui naquela câmera, assim, buf, espada na cabeça, desmaiava os outros. Foi um troço de doido, e eu fiquei no meio daquilo. Ninguém me atingiu, nada me alcançou, e eu vendo espada batendo no meu lado e derrubando as pessoas. Eles com a espada na capa ainda, aquela espada de ferro, batia na cabeça daqueles pivetes e eles desmaiavam na hora. Uma experiência que nunca espera que você passe na sua vida. Foi o maior momento de aflição que eu já tive na minha vida. Achei que eu ia morrer, mas nada me aconteceu, porque eu não soube clamar outra coisa a não ser: Jesus, tem misericórdia de mim. Quando estamos debaixo da proteção divina, queridos, ou confiamos no Senhor, nada pode nos atingir, a não ser que Deus queira algo mais a seu respeito, levá-lo a uma outra experiência, ou até mesmo ceifar a sua vida. É da governança dele. Mas uma coisa é certa: o domo de proteção real se chama o Senhor dos Exércitos. Como é que nós atraímos o domo de proteção verdadeiro para a nossa vida? Nós atraímos, queridos, com um relacionamento com aquele que tudo pode. É uma decisão. Eu preciso decidir ir para debaixo da proteção do Senhor. O Salmo 91 claramente fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é? Ou seja, debaixo do domo, da redoma dele, vai descansar a sua sombra, a sombra do onipotente, daquele que tudo pode. A palavra onipotente quer dizer aquele que tudo pode. E o atributo de onipotência é exclusivo, só pertence ao Senhor, não é? É atributo incomunicável. Só Ele é onipotente. Entenda isso, querido. O Senhor está ministrando na sua vida. Nem o inimigo da sua alma é onipotente. Só o Senhor detém todo o poder para proteger. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra encontra descanso. A palavra ainda diz e nos garante lá mesmo no Salmo 91 que poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai sair ileso para a glória e honra do Senhor. Nada vai te atingir, nem peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola o meio-dia, diz a palavra. Isso quer dizer, nem vírus pode te ofender, se o Senhor protegê-lo. E Ele está à disposição. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e vocês me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Portanto, a segunda condição que eu falo aqui, para que nós venhamos a ter essa proteção de Deus, além de irmos até o Senhor e estarmos debaixo de onde Ele está protegendo, embora Ele seja onipresente, mas nós estamos falando de linhas espirituais, ou seja, eu preciso estar na forma como que Deus exige para que eu esteja, e aí eu preciso buscar, e a forma é de todo o coração. Não há outra possibilidade. Todo coração quer dizer 100% de renúncia, 100% de doação, 100% de entrega ao Senhor. Isso é exigência que Ele não negocia, não é? Ele está à procura, como diz lá em João capítulo 4, dos verdadeiros, aqueles que verdadeiramente o adoram de todo o coração. João capítulo 4, verso 23. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não dá para enganarmos no mundo espiritual. No mundo espiritual quer dizer estarmos na luz. No mundo espiritual de Deus, da governança divina, há um foco em você. Não existe sombra. Como diz a palavra, o apóstolo Paulo diz que a nossa conduta não pode haver sombra nem variação. Ela tem que ser conforme o Senhor. Ela tem que estar adequada aos ditames de Deus. Nós precisamos, pelo menos, em toda a nossa força, nos alinhar e procurar manifestar a vida de Deus em nossa vida. O caráter divino precisa ser a nossa vida. Pois uma vez que nós decidimos ser do Senhor,
Como diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, você tem uma nova vida, e aquele que está em Cristo é nova criatura. A nova criatura tem comportamento diferente do homem velho ou da pessoa antiga. As práticas anteriores não nos fazem mais nenhum, ou não pode nos fazer, e nem nos levar a nenhum envolvimento com o mundo. Se assim está acontecendo, você precisa dar uma olhada nos seus conceitos, revisar, talvez até se submeter novamente ao processo de regeneração. A regeneração, a palavra é voltar, gênese é a raiz dessa palavra, ou seja, origem. Ação é a sua ação de voltar à origem. Regeneração, voltar de novo ao primeiro amor. Aquela música antiga que tanto gostávamos, que um conjunto que talvez vocês não conheceram, mas um chamado Rebanhão cantava: eu quero voltar ao início de tudo, rever os meus conceitos e valores, eu quero voltar ao primeiro amor. Quem já ouviu essa letra? Precisamos. É possível que talvez até uma nova conversão. Mas eu já me converti, mas a gente precisa converter em muitas outras coisas. A cada dia que nós vamos caminhando em Deus, o Espírito Santo vai nos aprimorando. Ele vai trabalhando conosco para que melhor possamos agir e representar o reino de Deus na terra. E essa é uma condição: coração 100% ao Senhor. Repita comigo: meu coração tem que estar 100% para Deus. Mas tem muita gente que se ilude com o coração, e a palavra de Deus fala claramente que o coração do homem é enganoso. Deus conhece os desígnios do coração, Ele reconhece, Ele sabe os segredos do coração. Paulo fala isso aos Coríntios, que o coração do homem engana. Então nós não podemos ter só o coração convertido, nós temos que ter tanto o interno como o externo. E isso acontece à medida que nós vamos entregando-nos ao governo de Deus. E aí, eu falo aqui da terceira ação que eu preciso ter para estar debaixo da redoma divina, do domo sagrado. Além de ir aonde o Senhor está e na forma dEle, de me dar em coração 100% a Ele, eu preciso de uma renúncia plena do meu egoísmo, do meu eu, daquilo que eu acho que é bom para mim, dos achismos, do eu penso, do que eu quero, do eu. E olha, quando eu falo do eu, se você não renuncia, dói. Se você não renuncia, você vai sentir na carne, porque a carne, que são os nossos desejos, que é a sarx, como a palavra de Deus fala, o desejo excessivo é incontrolável, sempre quer mais, sempre quer avançar mais. É só você começar a analisar por você mesmo as coisas mais práticas da vida. Por exemplo, se você compra uma roupa, usou a primeira vez, já é velha. Mulherada então que eu diga. Se você comprou um carro, já não serve mais. O outro que é melhor do que o seu agora. Eu me lembro que eu aprendi muito disso com o meu tio, quando eu morei com ele e vivi com ele. Porque eu ficava vendo os carros, eu não tinha carro, mas eu ficava vendo o carro e falava: "Uxe, que carro top!" Aí a gente andando de fusquinha, debaixo da chuva, vindo da igreja, eu e ele dirigindo e ele limpando com aquele paninho para limpar o embaçamento. Quem já andou de fusca sabe disso, Não tem desembaçador. Aí ele falava bem assim comigo: "Não, carro bom é esse que a gente tem. E senão, a gente estava no ponto de ônibus na chuva." Aquilo foi entrando na minha vida para me ensinar a entender
o que é ser humilde, entender o que Deus está me oportunizando agora, para eu não ser o eu, mas ser o que Deus é na minha vida, ser a vida de Deus em mim, para que eu pudesse ser alcançado pelo Senhor e Ele me premiando. Eu não tenho nada, queridos. A família que o Senhor me deu é dele. A casa que eu moro é dele. A carreira que Ele me deu é dele. O ar que eu respiro agora é dele. Se Ele decidir que eu vá morrer, eu vou. Há pouco tempo atrás, é só vocês olharem para cima aqui, ainda não temos forro e não consertamos até hoje, mas você vai ver um clarãozinho bem aqui em cima de mim. Ó. Aquilo foi um tiro que entrou aqui. Eu estava ministrando neste púlpito, a bala bateu aqui na ponta e correu para lá. O que eu poderia ter feito? Se você quiser assistir essa mensagem na hora do tiro, está no nosso YouTube. E eu estava pregando, eu tinha acabado de falar a palavra isentos. Nós estamos isentos do pecado. Aí, pá! E eu repeti, isento. O Senhor é o nosso domo de proteção. O domo de aço que o povo de Israel tem em suas armas balísticas, o Senhor colocou sobre mim aqui e me livrou da morte. Naquela semana, a pastora Jonadá, que é minha mãe, havia sonhado que eu tinha morrido em cima do púlpito. E ela orou e repreendeu a morte. E o Senhor me livrou. O Senhor não merece umas palmas? Isso não é um conto, não é uma mentira. Polícia teve aqui, boletim de ocorrência, investigação. Porque foi um atentado. Não foi um tiro a ermo, foi um atentado contra a minha vida. Nós precisamos saber, queridos, que quando o Senhor está conosco, quando Ele é o nosso domo de proteção, nada pode nos atingir, se Ele não permitir. Mas nós temos que levar em consideração, além das condições favoráveis para que nós tenhamos o domo de proteção, conhecer muito bem as condições desfavoráveis. E a condição desfavorável, aquela que vai impedir a proteção divina, é quando nós nos afastamos do Senhor e do seu propósito. Temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus fala assim, ó, há caminhos que ao homem parecem ser bom. Preste atenção nisso. Provérbios, Salomão falando, mas seu fim é morte. Quando fala há caminhos que parecem ser bons, são decisões que você toma. E há um princípio inquebrável, chamado princípio da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isaac Newton leu isso e transformou na lei da causa e dos efeitos. Não é? Uma força sendo empreendida, haverá uma outra igual e contrária. Se você age no mundo espiritual, haverá uma força igual e contrária. Precisamos estar, portanto, em condição favorável. E eu quero transmitir a você aqui, a condição desfavorável não impede a proteção divina, no sentido de nossa simplicidade. Nós podemos ser incapazes, não é? Isso é uma condição desfavorável. Eu não tenho condição, nem financeira, nem de estudo, nem da capacidade suficiente para enfrentar algumas objeções. Eu não tenho também as parcerias capazes, nem estrutura. São condições desfavoráveis, mas que não podem nos impedir da proteção divina. Porque não estou falando de condição desfavorável que diz respeito a você, mas ela está no mundo espiritual. Olha o que diz o Salmo 116, verso 6. O mesmo que fala
do reconhecimento da ação protetora de Deus, quando o salmista fala no Salmo 116, verso 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos, ou seja, eu vou cumprir com a minha palavra com Deus. Porque muitos são aqueles que dão palavra para Deus e retrocedem. E a palavra, o próprio Jesus falou: aquele que lança a mão do arado, cuide. Não olhe para trás não. Não volta atrás. Não agrada a Deus. Mas olha o que diz Salmo 116:6. O Senhor protege o simples. O simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Aqui o salmista ainda diz que ele tinha forças. Ele já teve. Perdeu. Quando eu estava lendo esse texto, preparando a mensagem, na madrugada, eu falei com o Senhor: nem força eu tenho, Senhor. E nem nunca tive. Eu reconheço. Sem o Senhor, eu sou um pobre, miserável e necessitado. Mas glória a Deus, que o Senhor está na minha vida. E eu orei: ó minha proteção, pois no Senhor eu sou tudo, tudo posso, naquele que me fortalece. Aleluia. Nós precisamos entender e atentar para a ideia, queridos, que a proteção divina, ela nos alimenta em confiança para fazer acontecer o reino de Deus. Mesmo nas condições dos olhos humanos desfavoráveis, simplicidade, ausência de forças, mas a palavra de Deus fala que na simplicidade e na ausência de força, Ele nos fortalece, não é? Nós somos vitaminados na graça e na fé. Mas tem a proteção divina que nos fortalece, nos faz agir quando não teremos nenhuma condição de agir. Quando me lembro dessa passagem, a palavra me leva a Josué. Josué andou sempre na sombra de um homem cheio de Deus, chamado Moisés, vocês conhecem. Tudo que Josué fazia era na autoridade de Deus, pela boca de Moisés. Porém Deus leva Moisés e chegou a hora de entrar na terra. Como? Você imagina 40 anos andando com alguém que fala com Deus face a face, e você não pode chegar lá. Você fica aqui, viu, Josué, que eu vou lá falar com Deus. Sempre, fica aqui. Poucas foram as vezes que Josué chegou um pouquinho perto. Mas na sarça ele não estava. Na conversa de Deus na sarça, quando Deus manifestou o nome dele, não estava. Quando teve 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, estando lá no monte das visões de Deus, das tábuas da lei, tanto na primeira quanto na segunda vez, Josué teve que ficar um pouquinho abaixo. Quando Deus falou para Moisés que ele deveria tocar a rocha, ele ficou um pouco abaixo. Sempre era Moisés e Deus. Agora Deus leva Moisés e Josué fica no lugar. E agora como fazer? A vara, o cajado era de Moisés, não era dele. Você pode ver, e quem gosta de ler a Bíblia e comparar as coisas, eu fiquei pensando, mas por que Moisés, quando não foi embora, ele não deu a vara que abriu o mar? Por que quando Moisés foi embora com Josué, ele não deu a vara que tocou a rocha, ele não deu a vara que ficou lá no alto do monte, segurando, não é, com Uri e Arão, segurando os braços para que Josué pudesse guiar? Enquanto Moisés estava no monte, estendendo as mãos, o Josué estava lá, dando a vida pela sua liderança para morrer no campo de batalha, e precisava que o sol permanecesse iluminando como o dia para vencer. E Deus falou comigo: aquele que entrega a sua vida por amor àquele que Deus colocou
herdará o seu próprio legado. Embora Josué aprendesse muito e tudo que teve com Moisés, no dia que ele foi buscar o Senhor e falar com Deus, Deus não falou com ele: o que você tem na mão, Josué? Não perguntou para ele se era uma vara, mas Deus falou logo com ele: você tem a espada nas mãos. Olha como a vida passou a mais, a força, a confiança aumentou. Era um bastão de madeira, passou a ser uma espada. Isso quer dizer, Deus estava estabelecendo o seu reino e a sua governança em Israel por meio da figura de Josué. Josué, queridos, é a figura do Cristo encarnado, o Senhor que tem a espada na mão. Eu nunca tinha pensado e nem percebido isso, mas um dia eu fui assistir um filme sobre Josué e eu tinha lido tantas vezes. E no filme eles fazem até uma figura bonita, né? Porque quando Deus fala com Josué: você tem a espada na mão, Josué pega a espada e joga no filme assim na terra, né? Tuf. Aí desce um raio do céu, assim, vai na espada e eletrifica a espada. Ficou aquele negócio bonito, chamando a atenção. Falei: uau! Né? Quem pensou esse filme aí, essa figura, pensou um negócio muito legal para Josué imaginar mesmo assim, aquela confiança, um raio do céu descendo naquela ferramenta que Deus colocou nas mãos dele. Mas é lógico que as coisas de Deus são tão mais simples e tão mais poderosas do que um raio descendo uma espada. Na verdade, ele só precisava confiar: o Senhor é comigo. Aleluias. Aleluia, aleluia, né? Eu gosto até de brincar, e é importante a gente saber, gente, olha, um adendo aqui: não existe aleluias, né? A palavra aleluia, ela é singular e ela é plena. A palavra aleluia, em seu significado mais profundo etimologicamente, significa uma adoração infinita. Alguns dizem 1000 glórias. Então já é uma palavra composta. Então quando alguém fala aleluias, está errado. Ah, gente? Tá bom? Então, o Senhor protege o simples. Repita comigo: é o simples que lhe interessa. A proteção divina alimenta a nossa confiança, querido, porque o simples é aquele que abriu mão de si mesmo. E Jesus falou acerca disso: aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Ou seja, se torne um nada. O simples é aquele que entende que ele não é nada. E uma vez que não somos, mas ele é em nós, é o que eu chamo de a vida de Deus na minha vida, nós passamos a experimentar não a nossa própria confiança, mas a confiança do Espírito nos alimenta a fazer aquilo que parece aos olhos humanos impossível. E a palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Isso quer dizer o seguinte: tudo é possível àquele que tem confiança. Para isso ele nos garante: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso quer dizer, 100% ele que fará. Mesmo que os instrumentos utilizados sejam as suas mãos, mesmo que os instrumentos utilizados, que um deles seja a tua mente, o teu raciocínio, a sabedoria, a capacidade intelectual que Deus lhe deu, ainda é o Senhor que está fazendo, não é você. Quando entendi isso, passei a compreender também o Salmo 18, versos 35 e 36, que eu quero ler com você. Também me deste o escudo da tua salvação. Agora vai. A tua mão direita me susteve, ou seja, me sustentou. Olha o que o salmista diz: também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Sabe quem fala esse salmo? Davi.
A bênção da vida de Davi é que ele era um pastor de ovelhas simples, a cuidar das ovelhas do pai, lá no deserto, da família. Algumas coisas de simplicidade na vida de Davi. Dormia ao relento do orvalho, aquecido pelas suas ovelhas, comia alimento do campo, mel silvestre e fritada de gafanhotos, assim como aqueles que tinham voto nazireu. Tirava o leite das ovelhas e das cabras e fazia queijo. Mas nele havia um espírito engrandecido desde quando era simples. Quando todos até esqueceram dele na escolha do rei. Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir rei, um dos filhos de Jessé que Deus havia mandado por eles, havia o Senhor abandonado Saul, foi trazendo todos os filhos de Jessé, homens de guerra valentes, da guarda pessoal de Saul, pois Jessé era um homem de influência, não era uma família qualquer em Israel. Quando acabou todos, Samuel perguntou: acabaram todos? Porque Deus falou que nenhum deles é conforme o Senhor. Porque Deus, olha o que Samuel falou, porque Deus não olha a aparência, mas Ele olha o coração. Tem mais alguém? E olha que era tudo homens de guerra, valentes. Tem Davi. Mas Davi, queridos, era aquele que tinha colocado um urso para fugir. Davi era aquele que tinha matado um leão. Na Bíblia, só tem outra pessoa descrita que matou o leão. Você sabe quem? Sansão. Mas Sansão era diferenciado. Sansão era grande. Sansão tinha cabelos longos. A força dele era para matar 1000 homens com uma ossada de jumento. Davi era um menino. A Bíblia fala que quando ele se apresentou de frente a Samuel, ele era de gentil aspecto e ruivo. Eu fico pensando em Davi como aquele menino ferruginho. Não tem ferrugemzinho? Ele que apresentou-se diante, é esse aí, Senhor. Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Então não importa que eu e vocês sejamos simples, não importa que nós não tenhamos, ou não venhamos a ter nenhuma condição ou capacidade, a proteção de Deus nos engrandece em confiança. Você vai vencer o urso e vai colocar para correr o falso leão. Diz aqui: alargaste os meus passos, ou seja, o Senhor alonga as nossas pernas, a capacidade, a condição de alcançar mais, de fazer acontecer, de frutificar, de realmente viver o reino de Deus. E fortalece também as nossas pernas, porque aquele que se debate ou bate de frente com uma grande objeção, queridos, com um grande problema, costuma vacilar as pernas. Eu não sei quem foi hoje na escola ministerial, inclusive na hora da prova, falou assim: estou até tremendo. Foi você, né, Marisa? É natural quando nos batemos em frente a alguma coisa muito grave. Ontem mesmo eu passei por uma situação como essa. Eu não estava, meu pai, o pastor Miguel, viajou para Minas Gerais e foi de ônibus. Eu não gosto que ele viaje de ônibus. E eu não tinha condição de pagar uma passagem aérea nesses últimos tempos. Falei: então, pai, você vai ter que ir de ônibus mesmo. Ah, mas eu preciso ir, porque ele precisava visitar o irmão dele também, que é pastor. Tudo bem. Eu que comprei as passagens para ir e comprei as passagens para voltar. Ele vai pagar no cartão de crédito dele. Mas eu sabia a data dele ir e a data dele voltar. E a data dele voltar era dia 19. Tudo bem, estou achando
Ontem aqui, cheguei no culto da Purezão Jovem, achando que o pastor Miguel já está em casa. Eu falei, não vou ligar hoje, porque não vou prejudicar ele lá, porque ele me falou na sexta-feira, estou indo, conversei com meu tio, ele vai viajar hoje à noite. E aí a resposta que eu recebo da minha mãe não chegou. Não tem aquele gelo na alma? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com meu pai? Não tinha informação, procurei saber as informações, ninguém atendia o telefone. Nem minha mãe parou de atender o telefone também. Ela já tinha informação e eu não tinha. Olha o problema do mineiro, gente. Eu falei com vocês aqui que Davi faz queijo, né? Fazia queijo, né? Olha o problema do mineiro. Pastor Miguel saiu da casa do irmão dele e esqueceu os queijos que tinham sido feitos lá no sítio, na casa. Não é? Então o que ele fez? Remarcou a passagem para voltar para buscar os queijos. Quem é mineiro aí, levanta a mão. Quem é mineiro aí, levanta a mão, gente. Fala a verdade. Ninguém deixa queijo para trás. Mineiro não deixa, não. Perde a passagem, mas não deixa o queijo para trás. Mata o filho do coração, mas não deixa o queijo para trás. Não é? Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é o gelo que dá na gente, no homem natural, quando nós nos colocamos frente às coisas difíceis. Mas uma coisa, logo depois disso já me veio na mente. Gente, o que adianta eu ficar com gelo na alma aqui? Na hora que responderem, vão responder. Porque eu não vou poder fazer mais nada. Agora eu só tenho que orar para saber onde é que ele foi parar. Aí daqui a pouco a minha mãe me liga e fala, não precisa ficar preocupado não, é porque ele esqueceu os queijos. Eu falei, o queijo faz coisas. Não é? Então veja, meus amados, se o Senhor não cuidar-nos, você vai tremer as pernas, você vai ficar incapacitado, não vai fazer acontecer, e é possível que até desista da obra de Deus. E essa será a pior decisão da sua vida. Não são poucos que retrocederam neste tempo agora, em que buscaram a sua própria redoma, o seu próprio domo falso. Se fecharam em casa. Não estou dizendo que não era necessário, tá, gente? Eu estou dizendo que aqueles que acham que a vida é isso agora, estamos percebendo que não é. Porque tem gente que se fechou em casa e contagiou. Tem gente que se fechou em casa e morreu. Não é. E também não é vacina, não. E também não é distanciamento, não. Só tem uma coisa que pode proteger a gente, e um Senhor, se chama Jesus. Tá, amados? Porque quarta onda já, Europa está vivendo agora. Quarta onda. Ontem saiu uma reportagem que a Áustria mandou fechar tudo. De novo, tudo, fechou tudo, um país inteiro fechou. Como? Se fechar hoje tudo aqui, nós estamos mortos, irmão. Não é só de Covid, não, vamos morrer de fome também, porque o brasileiro não tem condição de fechar mais nada. Se vier uma quarta, sei lá, uma onda dessa última aí, que a nossa era a segunda, né? Que foi uma super onda que virou o ano inteiro. Como é que nós vamos viver? Nós precisamos da proteção do Senhor. E urgente. Enquanto estivermos protegidos pelo Senhor, apregoar a salvação àqueles que estão desprotegidos. É nosso papel. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos. Existem irmãos e irmãs que estão aproveitando a oportunidade e estão multiplicando suas células, que nós chamamos aqui de Javite. Crescendo, ganhando pessoas para Deus, pessoas que estavam deprimidas, em depressão, que perderam parentes, perderam negócios, precisando de Deus. Mas se você se fecha na sua falsa proteção, o Senhor Deus não poderá proteger você, pois você tem que ir para debaixo da sombra do Onipotente. Quando estamos debaixo da sombra do Onipotente, como compartilhei aqui, nós temos a paz de Deus. A paz para saber o seguinte: estamos no centro de sua vontade para fazer tudo que é possível para o reino. Porque enquanto estamos aqui, queridos, nós temos que usar sim os métodos de proteção: lavar as mãos com água e sabão,
uso de máscaras, igual vocês estão aqui no templo, álcool em gel, vacinação, tudo quanto for possível para proteger. Mas você não pode usar a igreja de Deus, nem a obra de Deus, como desculpa para não realizá-la, como proteção contra a Covid-19. Porque você vai para o trabalho, você vai no shopping, você vai na farmácia, você vai no supermercado, que é o lugar que mais se pega coronavírus nesse país. Vai até para a praia e viaja. Mas não pode ir para um Geavite, não pode estar no templo durante a semana para o culto de celebração da nossa conexão na quarta-feira, não pode ter uma célula na sua casa. Você saiu de debaixo da proteção de Deus. Você decidiu não querer mais o Senhor e agir por conta própria, achando que a igreja é contagiosa. A igreja é a cura. O Senhor que está nela é a cura. Por que eu falo que a igreja é a cura? Porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Não existe servir a Deus fora da igreja, porque senão é você sem cabeça. E sem cabeça só é lenda, é a mula. Duas coisas: não vai a lugar nenhum porque é lenda, e a outra não é um bom exemplo de inteligência. Sem cabeça e ainda é mula. Não é assim que se chama as pessoas que têm pouca inteligência? Não é a qualificadora muito errônea, inclusive, porque uma mula salvou a falta de inteligência de Balaão. Estava indo para angariar recursos, profetizar falsamente, e para onde Deus não mandou. E o Senhor então colocou uma sentinela no caminho. A Bíblia fala sentinela, um anjo com uma espada tal qual aquela que vigia o Éden. Um anjo de espada flamejante. E Balaão tá que bate na mula para ela passar por cima do anjo. Até que a mula falou assim: você está querendo me matar e você também. Tem um anjo ali com a espada ali, ó. Você não está vendo? Imagina isso. A mula tinha mais visão espiritual do que aquele que era líder e profeta. Chega um tempo, queridos, que nós precisamos nos abrir e entender. Perto está a volta do Senhor, meus amados. Todos os sinais que nós temos na palavra de Deus estão acontecendo agora. Mortandade, pai contra filho, filho contra pai. Nem família mais se pode falar como proteção no Brasil, não é? Você não pode mais falar que é homem e mulher. Você não pode falar mais nada disso. Você não pode mais pregar a verdade das Escrituras. Você não pode mais ser exemplo, o que é prepotência. Como diz o povo aí do mundo, é tanto mimimi, que acabou que todo mundo está chorando. A verdade é, amados, ou somos de Deus agora, no tempo da escolha, pois essa é a escolha: ou você é trigo, como diz o livro do profeta, ou nós vamos ser qualificados como joio. E Apocalipse diz que o trigo Deus vai colher no celeiro. Jesus também falou isso nos evangelhos. E a palha será queimada no fogo. Quem que você quer ser? O trigo está sob a proteção de Deus. A igreja, aquele que é do Senhor, eu e você. Você que é igreja, levante sua mão e diga: Senhor, eu sou a igreja. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu sou a igreja. Viva isso. E aí você estará sobre o domo, sobre a proteção, não do domo de aço, mas do domo celestial. Nada vai nos atingir, pois nós já temos vida eterna. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã para um despertamento. Um despertamento para a sua abertura dos olhos, pois a palavra de Deus fala que se o Senhor não guardar a sua cidade, ninguém poderá guardá-la, nem mesmo a polícia, nem o exército,
Porque dizem: vão, vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, você, como protetor, não poderá protegê-la. Então nós precisamos dele. Levante suas mãos, por gentileza, ou ponha a mão no autor do seu peito, que você melhor decidir. E faça uma oração de reconhecimento da governança e majestade de Deus sobre você. Um dia eu ouvi uma pessoa falando assim: pastor, eu não vou mais fazer porque Deus falou comigo que não era para fazer isso. Olha, então a palavra de Deus tornou mentira, né? Porque a palavra fala para a gente fazer discípulos e multiplicar. Não é se isolando que isso vai acontecer, sobre sua própria proteção. O domo que nós precisamos não é o nosso, nem o do Estado, nem o do homem. O que nós precisamos é do Senhor. E a tempo e fora de tempo, o Senhor te chamou, te escolheu, te deu a oportunidade de estar na verdadeira igreja, que é a igreja dele, a do Senhor. Não estou falando da igreja batista, não, estou falando da igreja do Senhor, aquela que ele vem buscar. Você está nela. Fale com ele: Senhor, eu preciso de uma regênese, preciso voltar, preciso de socorro, preciso me renunciar. Deus, nessa manhã o Senhor providenciou, o Senhor nos preparou. Não é simplesmente uma palavra de alerta, mas uma palavra, Senhor, de renovação, de revisão. Dá-nos visão de novo. Abre os olhos de novo. Cura de novo. Renova a nossa chamada de novo. Revigora a fé, Senhor, novamente. Por favor, Senhor, o mormaço espiritual saia de sobre nós, mas que brilhe sobre nós, Senhor, sobre o domo da tua bênção, da tua graça, Senhor, o sol da justiça. Nos ajuda, Deus, a voltar a viver plenamente uma vida sincera de fé, artelhos firmados, como diz o livro do profeta, Senhor, com águas nos lombos, nos ombros da tua unção, no nome de Jesus, no nome de Jesus.